nessa casa nós hoje vamos entoar 2 louvores ao nosso Deus. A primeira música é Grandes Coisas, porque nós acreditamos que o Senhor tem olhado por nós, sei que Ele tem cuidado do seu povo, e nós estamos aqui para louvar e agradecer o nome dEle. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei deste povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas não por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas não por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei deste povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz dos cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Grandes coisas não por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas não por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas não por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. É como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas não por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas vão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas vão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Os olhos do Senhor estão sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, fiel Senhor.
dentro de mim, leva minha vida a uma só verdade. Enquanto me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, fiel Senhor. Tudo sabes de mim quando sondas meu coração. Sei que tudo podes ver dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois tu me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Graça e paz, meus irmãos. É muito bom estar com vocês mais uma vez para podermos compartilhar a palavra do nosso Deus. Já tivemos 2 louvores maravilhosos, eu creio que Deus já tem falado ao nosso coração. Mas nesta oportunidade eu quero pensar com os irmãos a respeito da seguinte ideia: covardia versus coragem. O texto a ser lido é um texto um pouco longo, mas eu vou pedir que você abra sua Bíblia em Números, capítulo de número 13, e nós vamos ler a partir do verso 30. Diz assim a palavra do nosso Deus: Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, pois é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Capítulo 14, a partir do verso 1 diz: E levantou-se, pois, toda a congregação, e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite.
todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. No verso 6 vai nos dizer assim: e Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nesta terra e nos-la dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, não temais o povo desta terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirai-vos deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Quando nós olhamos para a história da humanidade, e até mesmo nos nossos dias, em todas as épocas sempre vão existir pessoas fracas, covardes, e outras pessoas que são corajosas diante da sua missão, pessoas que, mesmo enfrentando dificuldades, elas exercitam a sua coragem nos mais diferentes aspectos e conseguem prevalecer diante das adversidades. O nosso ponto de partida hoje para pensarmos sobre esta temática está no texto que acabei de ler para os irmãos. Nada melhor do que pensar sobre coragem, do que olharmos os exemplos bíblicos. Fracos e fortes sempre existiram e sempre existirão. Quando nós analisamos o contexto em que aparece esta narrativa, nós vamos ver que Moisés ele deu uma ordem e uma missão para 12 homens do povo de Israel, do povo hebreu, para que estes homens fossem até a terra prometida, avaliassem a terra, vissem tudo que havia ali e voltassem para ele e trouxessem um relatório. O relatório que 10 destes homens traz para Moisés é um relatório assustador, é um relatório fora do comum, porque eles dizem que a terra é produtiva, mas não podiam conquistá-la, pois as cidades eram cercadas por muralhas muito largas, alguns habitantes eram gigantes, alguns comentaristas falam que eram pessoas de 2 metros a 2,70 metros. Então esses 10 homens, eles veem as dificuldades que se apresentam diante deles e aos seus próprios olhos. O texto no verso 33 vai nos dizer que eles olham para si mesmos e se veem como gafanhotos, ou seja, se veem como insetos. Eles denigrem a sua própria imagem por causa do medo, por causa da covardia. Todavia, entre estes 12 que foram enviados, existiam ali 2 moços, 2 homens corajosos, determinados, Josué e Calebe, que tinham uma visão totalmente diferente da visão dos outros, dos demais. Eles estavam certos de que nada poderia impedi-los de conquistar aquela terra. Eles confiavam nas promessas do Senhor. Capítulo 14, no verso 8, Calebe vai dizer o seguinte: se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nesta terra e nos-la dará. Observem que eles confiavam na promessa do Senhor, eles confiavam que Deus iria dar vitória, eles confiavam que eles iriam prevalecer. Então, olhando para o texto bíblico, nós podemos ver que existem 2 perspectivas diferentes da vida, 2 posições diferentes face aos acontecimentos. 10 daqueles que foram enviados eram pessimistas. Eles diziam que a terra era boa, eles falaram da qualidade da terra, todavia existia um mas. Olha, a terra é boa, a terra é excelente, a terra é produtiva, a terra é abençoada, mas nós não conseguiremos fazer nada, nós não conseguiremos conquistar. 2 deles, a minoria, eram otimistas. Eles diziam, olha, existem certas dificuldades, sim. Existem muralhas, existem gigantes, é uma terra que está
numerosa ali, tem muitas nações nesta terra, existem dificuldades, existem problemas que nós teremos que enfrentar. Todavia, Deus nos dará a vitória. Por que estas duas posições tão diferentes, tão antagônicas? Porque os últimos confiavam em Deus. Então, somente isso. Meus irmãos, temos que confiar mais em Deus. Apesar de todas as narrativas pessimistas que nós ouvimos, nós temos que confiar mais em Deus. Diante desta questão, nós vemos que existem duas posições. Pessoas pessimistas que dizem a vida é boa, mas existem muitas dificuldades, existem muitos obstáculos, e estas pessoas desanimam. Lá no meu tempo de infância, e aí vão dizer que eu sou velho, tinha um desenho que passava de uma hiena, se não me falha a memória, o nome dela é Wall-E, e essa hiena, sempre quando se apresentava uma situação para ela, ela agia de maneira pessimista, dizendo: ó céus, ó dia, ó vida, ó azar. Pessoas pessimistas agem desta maneira. Mas existem aquelas pessoas que têm uma visão otimista da vida, que elas dizem: sim, existem dificuldades, sim, existem obstáculos, sim, existem situações que nós precisamos passar por elas, mas Deus é maravilhoso, Deus é poderoso, Deus me ama, Deus vai agir em meu favor. A nossa vida pode ser muito mais feliz dependendo da maneira com que nós encaramos as situações. Por esse motivo, o cristão não pode ser alguém que tenha um coração ou que tenha um pensamento dividido. Não pode ser alguém que não tenha integridade na sua fé. Isso é incompatível com o Evangelho. Existem elementos do caráter que são muito importantes. E nesta manhã eu estou frisando um deles. Eu estou dizendo que a coragem é essencial para termos uma vida de sucesso. A palavra do Senhor deve ser o nosso estímulo para uma vida de coragem. Aqueles homens, eles caminhavam rumo à terra prometida. Nós caminhamos para o céu. Na terra prometida, ela teria que ser conquistada. O céu já foi conquistado para nós, na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus, quando entregou a sua vida na cruz do Calvário. Quando chegarmos aos céus, não teremos mais lutas. As lutas são aqui, as dificuldades, as tribulações são aqui. No céu não. No céu nós gozaremos eternamente da presença do Senhor. Tem algo que quero colocar para vocês também da série Eu Já Sabia. Eu já sabia que existem coisas que emperram as nossas vidas, simplesmente porque às vezes não temos a coragem para enfrentar a situação, simplesmente porque lá no fundo dos nossos corações nós somos medrosos, temos medo de tentar, temos medo das mudanças, temos medo de tudo e de todos. E há pessoas desta série, Eu Já Sabia, que se acomodam à mediocridade por causa do medo. Há pessoas que deixam um casamento se dissolver por não terem coragem de fazer uma DR, de enfrentar a situação. Há pessoas que perdem grandes oportunidades por não terem a coragem de ousar. Há pessoas com medo de confrontar até mesmo os filhos que têm andado por caminhos tortuosos e às vezes se envolvendo com coisas impróprias, simplesmente fingem não ver. Diante das atitudes negativas, o que fazer? Lembremos-nos da história, lembremos-nos da narrativa que serve como base para nós. 10 líderes do povo apresentaram a Moisés um relato assustador, um relato baseado no medo. Gerou covardia e fez com que não existissem, fez com que até mesmo o povo fosse contaminado com aquilo. É interessante nós observarmos na própria palavra de Deus que os covardes não conquistam.
Quando nós olhamos para o decorrer da história do povo hebreu, que estava ali no deserto, apenas Josué e Calebe entraram na terra prometida, entraram em Canaã. Entraram em Canaã porque eles ousaram, entraram em Canaã porque eles foram corajosos. Se nós olharmos para o texto, no verso 30 e depois no verso 6 do capítulo 14, nós vamos encontrar o seguinte: Calebe fez calar o povo. 13:30 diz: então Calebe fez calar o povo. E lá no verso de número 6 do capítulo 14, vai nos dizer que Calebe e Josué rasgaram as suas vestes e falaram toda a congregação dos filhos de Israel. Eles poderiam ter uma atitude negativa como os demais. Todavia eles se levantam e no verso de 13:30, Calebe vai dizer o seguinte: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Uma outra versão vai dizer: vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Que bom conselho de alguém que é otimista. Que bom conselho de alguém que tem a sua vida firmada no Senhor. Que bom conselho para enfrentar qualquer dificuldade que seja. Sobe animosamente. Vamos subir. Sobe com ânimo. Toma posse. Esta é a ideia que o texto nos traz. Prevaleça contra as dificuldades que você esteja enfrentando. Não se acovarde. É o que Calebe está dizendo para o povo. Não se deixe tomar pelo medo. Prevaleça, tenha bom ânimo, seja forte, seja corajoso. Mas a pergunta que fica aqui é a seguinte, ou a pergunta que faço é a seguinte: com quem Deus conta? Com quem Deus conta para fazer a sua obra? Com quem Deus conta para que as coisas possam acontecer? Deus nunca contou com covardes e medrosos. Inclusive, Deus ordena a Gideão, isso está lá em Juízes, capítulo 7, versos de 1 a 7. Deus ordena a Gideão para que ele fizesse ali uma seleção daqueles que iriam para a batalha. E Deus vai dizer para Gideão que só poderiam ir para a batalha aqueles que fossem corajosos. E do grande exército que Gideão possuía, nesta seleção ou nesta filtragem que é feita, apenas 300 homens são escolhidos. Meus queridos, a vantagem não está na quantidade, mas está na qualidade. Atualmente, muitas pessoas querem conquistar algo sem qualquer dificuldade, sem qualquer esforço. Porém, até conquistarmos, é necessário sermos aguerridos, fortes, capazes de superar todos os obstáculos. Não deixe o medo fazer você desistir, mesmo que gigantes apareçam. Estamos vivendo um momento de tantas incertezas. Estamos vivendo um momento em que talvez você olhe para frente e contemple gigantes, contemple dificuldades que aos teus olhos são intransponíveis, mas não deixe o medo fazê-lo desistir. Uma palavra foi dada a Gideão, e eu acredito que esta palavra também serve para cada um de nós. O anjo apareceu a Gideão e disse o seguinte: o Senhor está com você, homem valoroso. O Senhor está com você, homem valoroso. O Senhor está com você, mulher valorosa. O Senhor está com você, jovem valoroso. O Senhor está com você, adolescente valoroso. O Senhor está com você, criança valorosa. Sendo o Senhor conosco, nós podemos expressar como Paulo: tudo posso naquele que me fortalece. Devemos notar sempre: as maiores conquistas da vida acontecem mediante as dificuldades. Os pessimistas ficam, os otimistas concluem seus propósitos. Não recue, siga em frente,
porque a vitória é daqueles que lutam, com coragem. Coragem, irmão, coragem, irmã. Josué e Calebe foram os únicos da sua geração a entrarem na terra de Canaã através da coragem e da persistência. Se você assumir aquilo que o Evangelho nos ensina a respeito disso, há de revolucionar a sua vida. Li a seguinte história enquanto preparava esta reflexão, que um rapaz tinha tudo para ser um brilhante jogador de futebol americano. Tinha físico, tinha um porte atlético, tinha agilidade, tinha tudo que era necessário. Só não tinha uma coisa, só não tinha coragem. As palavras do seu técnico em relação a ele eram as seguintes: ele cai antes de ser atingido. Você é assim? Será que você cai antes mesmo de ser atingido? Será que caímos antes de sermos atingidos? Será que nos tem faltado coragem? Em quem você confia? Como você age? O que guia a sua vida? Será que você está petrificado de medo por circunstâncias desconhecidas? O que você precisa melhorar na sua vida? Vá em frente. Hoje, levante-se com coragem e diga: Deus, eu confio em Ti, eu confio na Tua graça, eu confio na Sua força, e sobre o Seu poder eu vou resolver esta ou aquela situação, seja qual for a área. Se você não tomar posse do que diz o texto sagrado, você será incapaz. Paulo escreveu na segunda carta a Timóteo, capítulo 1, verso de número 7. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, de medo, mas de poder, de amor e de moderação. É necessário que nossa fé seja demonstrada pela coragem, externada em palavras e em ações. A Igreja de Cristo precisa de homens e mulheres como Josué e Calebe, homens e mulheres que não se abatem diante das circunstâncias, homens e mulheres que se deixam trabalhar pelo próprio Deus e que não se deixam influenciar pelo mal, homens e mulheres que queiram o bem-estar do povo de Deus. Queremos nós seguir o exemplo destes dois homens? Queremos nós sermos vistos pelas outras pessoas como cristãos de coragem? Onde estão os homens e mulheres que se levantarão com coragem nesta geração? Onde estão os homens e mulheres que se levantarão com coragem diante desta geração corrompida em que nós estamos vivendo? Eu quero ser este homem, eu quero ser um destes. E você? A proposta que trago para você, a proposta de Deus para você, nesta oportunidade é: levante-se, seja este homem de coragem, seja esta mulher de coragem, seja este jovem de coragem, seja este adolescente de coragem, para fazer a diferença no mundo em que nós vivemos. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer porque a Tua palavra é referencial para as nossas vidas. Queremos te agradecer porque a Tua palavra nos diz que quando acreditamos nas Tuas promessas, quando colocamos a nossa fé em prática, quando exercitamos a nossa fé, o Senhor nos enche de coragem, de determinação, e nós podemos nos levantar para fazer a diferença neste mundo que nós estamos vivendo. Pai amado, se há circunstâncias difíceis na vida dos meus irmãos em Cristo, que em nome de Jesus, o Senhor os capacite, ó Deus, para serem vitoriosos. Sabemos que já temos a vitória eterna, mas neste mundo que vivemos, nós enfrentamos batalhas. E que em cada batalha que nós viermos entrar, o Senhor, em nome de Jesus, não permita que olhemos para as circunstâncias, não permita que olhemos para os gigantes e nos acovardemos, mas que possamos olhar para o Senhor Jesus, sermos corajosos, sermos destemidos e nos apossarmos de
todas as promessas e da vitória que já temos na cruz do Calvário. Pai amado, abençoa as nossas vidas, toma conta de cada um de nós, em o nome do Senhor Jesus. Amém.